Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Coopera Mais. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades e as histórias que transformam o cooperativismo no Brasil. No programa de hoje, vamos conversar sobre um estudo recente da Macfor que mapeou dados globais, nacionais e comportamentais sobre o cooperativismo, revelando o protagonismo crescente das cooperativas, tanto na economia quanto nas conversas digitais. O estudo mostra também que regiões com cooperativas têm indicadores sociais e econômicos superiores. No Brasil, o impacto do cooperativismo se destaca especialmente no agronegócio, um dos setores mais estratégicos para a economia nacional. Para melhor entender como essa força impulsiona o desenvolvimento e a inclusão social, a gente conversa agora com Fabrício Macias, CEO da Macfor. Fabrício, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Olá a todos, estou honrado com o convite e um prazer estar aqui com vocês. Fabrício, como é que surgiu a ideia de fazer esse estudo? Olha, a Macfor é uma agência especializada no agronegócio, especializada em atender cooperativas. Temos grandes clientes como a Cocamar, a Ulambra, até a própria Syngenta. E a gente vive o agro, a gente está no dia a dia do campo, está no dia a dia do produtor, dos nossos clientes. E o estalo, né, o insight criativo aí que nos fez fazer esse mergulho dentro do universo das cooperativas foi o fato da ONU ter declarado 2025 como o ano das cooperativas. E isso nos chamou muito a atenção, afinal, algumas pessoas com as quais a gente convive, trabalha, de fato até não sabiam que o cooperativismo é um movimento global, não é só do Brasil. Então isso me deixou, de certa forma, indignado e me fez querer mergulhar nesses dados aí sobre as cooperativas, claro, muito sempre alinhado com os nossos clientes como Syngenta, Euroquem, Cocamar e outras cooperativas e players do agronegócio que a gente atende. Então, basicamente foi isso, foi o fato da ONU ter declarado aí 2025 como ano das cooperativas. O estudo, ele mostra que o cooperativismo não é apenas um modelo econômico, mas uma força de transformação social. De que forma as cooperativas impactam diretamente a vida das pessoas, além do aspecto financeiro? Olha, o que os números nos mostram é que as cidades que possuem uma cooperativa instalada dentro dos seus municípios possuem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, que é um dos principais indicadores, né, de desenvolvimento social, econômico, e se a gente pudesse, de uma maneira global, né, unir um indicador, um index que fosse o único, né, que representasse quão essa região é desenvolvida, o IDH seria o escolhido. Então, olhando para o IDH, a gente percebeu que as cidades, né, como eu estava dizendo, que têm as cooperativas dentro dos seus municípios, possuem um IDH muito superior, perdão, do que cidades que não possuem umas cooperativas. Então, esse estudo, além de diversos outros recortes que a gente traz dentro desse material, que está disponível nas nossas redes sociais, é um estudo que mostra que as cooperativas vão muito além do impacto que elas têm social, né, de emprego, mas também de desenvolvimento da região. Aí a gente olha para esse estudo, que aponta que o agronegócio, por exemplo, que é o nosso nicho aqui, é um dos setores que mais são impactados no Brasil e respondem aí por cerca de 25% do PIB. Como as cooperativas, elas conseguem impulsionar essa produtividade, a competitividade do setor de forma tão significativa e o setor, as cooperativas dentro do setor agropecuário são muito fortes? Perfeito. A gente foi olhar para o que os números contam, né? E a gente percebe, analisando tendências, dados das redes sociais e outros insights, que a cooperativa ela é muito bem vista pela sociedade e pela comunidade na qual ela está inserida. Então, nas redes sociais, nessa análise de comentário que a gente faz, a gente acaba percebendo esse sentimento positivo, né? Esse impacto positivo que as cooperativas causam para as sociedades. E a gente foi entender esse fenômeno que são as cooperativas, não só
nacional, como a própria ONU decretou, mas também global, e por que que elas têm esse impacto tão positivo e essa imagem tão positiva ainda, né, de uma das coisas que a gente descobriu delas serem pouco conhecidas no Brasil. Quando a gente olha, pessoal, para pesquisas de marketing, de lembrança de marketing, né, o top of mind, quase nunca você vai ver uma cooperativa sendo mencionada como uma empresa top of mind, uma empresa mais lembrada, mais querida pelos consumidores, a não ser da região que ela está inserida. E isso é um diagnóstico que mostra que, apesar das cooperativas, por serem um modelo econômico, por serem um modelo organizacional onde todo mundo ganha, sociedade ganha, governo ganha, empresas ganham, que é uma coisa muito rara de se ver nos dias de hoje, né? A gente percebe que ainda isso não é tão conhecido fora da bolha das cooperativas. Então, quando a gente olha para prêmios de publicidade, para prêmios, né, de reconhecimento de expressão nacional e internacional, as cooperativas nunca são citadas. Ao passo que a gente tem outras empresas, e sem fazer juízo de valor aqui, que produzem toneladas e mais toneladas de plástico, que acabam poluindo o meio ambiente, diferentemente do agro brasileiro, que é o agro mais sustentável do mundo, e essas empresas estão lá, estão sendo mencionadas nesses rankings. Por quê? Porque elas investem em marketing, elas investem em formação de marca e em comunicação, que é algo ainda que no caso das cooperativas é muito regional, e a nossa ideia com esse estudo é alavancar as cooperativas e colocá-la num patamar de liderança nacional, porque é um fenômeno organizacional onde todo mundo ganha, e como eu disse anteriormente, é muito raro de ver um modelo acontecendo assim nos dias de hoje. Fabrício, você tocou num ponto aí desse reconhecimento de marca. Inclusive, tem marcas nacionais, né, que muitas das vezes as pessoas não identificam que aquela marca é uma cooperativa. Né? A gente tem uma grande marca, por exemplo, que vende frango, né, congelado e tudo mais. É uma grande cooperativa, né, referência, né, nessa cooperativa, nesse ramo de cooperativa. A gente tem outra que, inclusive, faz merchan num reality show. É uma cooperativa, só que muitas das vezes as pessoas, a grande massa, não faz essa identificação, que aquela marca é uma cooperativa, que dali é uma cooperativa, também não entende como é que funciona, né? Então, assim, é muito importante esse foco um pouco da pesquisa, que traz a importância de se investir na marca, de se investir no marketing, para que isso se torne conhecido e que a população possa entender como funciona, conhecer mais, porque aí a gente vai ter, então, uma expansão desse conhecimento. Não, perfeito. A sua análise é corretíssima. As marcas que você mencionou, fiquei pensando aqui enquanto você falava, e é isso mesmo. Eu acho que a cooperativa, né, quando a gente conversa com clientes nossos cooperativistas, e até trazendo uma história pessoal nossa, primeira vez, né, que a gente começou a atender a nossa grande parceira, a Cocamar, a gente parou, pensou, falou assim, olha, a gente está fazendo aqui um estudo de mercado, quem são os concorrentes de vocês? Que é uma coisa muito comum, tá? Concorrência em marketing, mercadologia, e eles falaram, gente, de forma alguma, a gente não tem concorrentes, as cooperativas são irmãs. Então, eu acho que ainda, né, por ter esse modelo coletivo, esse modelo de bem-estar geral, de horizontalidade, as cooperativas ainda não têm olhado tanto para o marketing, para a comunicação, porque tem estruturas mais tradicionais e modelos de negócio extremamente saudáveis que vêm dando muito certo e gerando muito resultado. Porém, essa pesquisa mostra que não tem por que a cooperativa não se colocar num nível de projeção nacional ou até mesmo internacional, porque ela traz impacto positivo, econômico para o nosso PIB, né, sendo que o agro aí representa 25% do nosso PIB, e as cooperativas impactam nisso. As cooperativas empregam dezenas, centenas de milhares de pessoas, ajudam as cidades a se desenvolver. Qual empresa que instalada numa cidade melhora tanto o índice de desenvolvimento? E o índice de desenvolvimento como um todo, a gente está falando de todas as frentes do desenvolvimento humano e habitacional. Então, acho que é uma grande questão, assim, é um dilema de certa forma, porque sim, as cooperativas não têm um foco mercadológico tão agressivo, ou não tinham até então, mas no entendimento nosso, por a gente só ver interações positivas. Pessoal, a gente está falando aqui de uma agência que, no caso da Mac4, que trabalha com grandes marcas, que coleta volumes gigantescos de dados, e para a gente, apesar de estar nesse mercado, foi uma surpresa muito grande de ver que, assim, só há menções positivas sobre as cooperativas,
todas as regiões que elas estão inseridas, o impacto é positivo. Então, o que falta para ela chegar mais dentro do lar dos brasileiros, ser mencionada como uma das marcas mais amadas pelos brasileiros, como a gente tem esse ranking aí todos os anos? Então, no nosso entendimento, é essa virada de chave, de explorar mais o digital, de explorar mais a comunicação, mais o investimento em marca, mídia, e tá também dentro da imprensa, nos canais, nas televisões, nos jornais, para levar isso fora da sua região. Afinal, eu acho que apesar da cooperativa ter um viés, uma raiz regional muito forte, a gente tem grandes exemplos aí de cooperativas que estão no nosso dia a dia, e não só no agro, apesar de o nosso foco ser aí do agro, que é a menina dos olhos também aqui da Mac4, mas também no segmento financeiro, no segmento de medicina. Então, o modelo de cooperativismo é um modelo muito acertado. E a gente, olhando para a pesquisa, né, ela traz esse destaque dos municípios com a atuação de cooperativas que apresenta aí um PIB per capita, né, 21,67% acima da média nacional, né? Então, assim, do que vocês pesquisaram, do que vocês fizeram essa análise, qual é a principal razão para ter essa diferença tão expressiva nos dados? Legal, acho que é uma pergunta que envolve muito mais além do que os dados estão nos mostrando aqui. Lembrando que, pessoal, que a gente fez uma comparação de diversas cidades e não teve uma única cidade que não tem cooperativa que comparar essa cidade controle, né, que comparada com a cidade que tem cooperativa apresentou um índice melhor. Ou seja, de todas as cidades que a gente analisou, todas elas têm mais desenvolvimento, têm mais PIB, têm indicadores melhores. Então, para responder isso, claro que a gente tem que olhar mais a fundo para esse modelo, né, do cooperativismo, que eu volto a dizer é muito acertado, mas eu entendo que uma das razões para a gente ter esse sucesso, esse impacto tão grande, é justamente, né, até sendo um pouco repetitivo, é esse fato da cooperativa ser uma das poucas tipos de empresas ou instituições que consegue fazer com que todo mundo ganhe. Então, é uma empresa que é do cooperado, o cooperado ganha, a cooperativa ganha, o governo ganha, as marcas ganham. Então, eu acho que é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, né, diante de tanta desigualdade econômica, social, a gente vê um modelo de negócio que todo mundo sai ganhando, e aí isso reflete nos números da própria cidade. Dentro dessa perspectiva que você olha para esse desenvolvimento, a gente também pode olhar que essas cooperativas, elas estão, no caso, o agronegócio tem um volume maior de cooperativas, e isso está relacionado às áreas geográficas que mais tem agro, né? Isso aí faz um pouco de diferença, porque a gente tem vários estados, mas aqueles que trabalham com agro acabam liderando esse ranking de cidades que tem o melhor IDH por conta do agronegócio. Quem conhece as cooperativas não pode deixar de citar o Paraná, né, onde estão boa parte das maiores cooperativas do Brasil, e a gente vê sim essa correlação de agronegócio. Afinal, o estudo foi feito focado no agronegócio, mas não tenho dúvida, pelos indícios e pelos dados que a gente coletou, de que o impacto das cooperativas vai além do agronegócio, apesar de a gente ter trazido aqui esse recorte do agro. Fabrício, eu vou querer saber mais, tenho mais coisas da pesquisa para a gente conversar, mas eu vou te pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Coopera Mais. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua por aqui o bate-papo com o Fabrício Macias, que é CEO da Mac4. Ô Fabrício, a gente já estava falando no primeiro bloco, você citou que o objetivo de fazer essa pesquisa foi por conta desse ano que a ONU declarou como ano das cooperativas, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco, que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso, né? Qual a importância desse reconhecimento, qual a importância da ONU ter trago esse ano, né, como ano das cooperativas, porque isso, como você disse, não é uma exclusividade do Brasil, é do mundo. Como é que vocês observaram isso na pesquisa, a importância do cooperativismo, não só para o Brasil, mas no mundo, e a importância, a relevância da ONU está dando esse olhar, colocando esse holofote no cooperativismo?
Muito boa pergunta. Olha, a gente recebeu isso com muita surpresa positiva e com muita gratidão. Eu acho que essa é a palavra que resume. Afinal, o cooperativismo tem um foco nas pessoas, né? Eu sempre costumo dizer que os resultados financeiros, eles refletem sempre o modelo baseado em valores, gestão democrática, no caso das cooperativas, e o compromisso com o bem-estar, não só dos cooperados, mas de toda a comunidade e de todo o planeta agora, né? A gente vive um momento aí de muita tensão geopolítica, seja no Brasil ou no mundo. A gente vive um momento de radicalismo, de extremos, né? De beira de um colapso, e quando a gente olha para a ONU, esse importante órgão aí que cuida do bem-estar e tem esse olhar global, social, econômico, de desenvolvimento, receber essa menção, essa honraria, essa dedicação num ano onde o que mais se fala são conflitos, guerras, taxações, tensões, a ONU consegue colocar a bola no chão e olhar para esse modelo que, como eu disse, tem um foco nas pessoas, que está muito conectado com as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são uma referência aí para a gente mensurar não só impacto social, mas também econômico e ambiental. Então, a gente aqui no Brasil, como vocês devem bem saber, diferentemente de outros mercados no mundo mesmo, eu volto a dizer isso, né? O Brasil tem um agronegócio muito sustentável, é o mais sustentável do mundo. E um dos motivos também que a gente discutiu muito sobre essa pesquisa, pessoal, por que que nos Estados Unidos o agronegócio é tão visto como herói? Por que que nos Estados Unidos, quando a gente tem a final lá do Super Bowl, que é a final do futebol americano, o maior evento midiático dos Estados Unidos, tem diversos anúncios falando do agronegócio, da honra do produtor rural, colocando essa figura do produtor como herói. E por que que no Brasil isso não acontece, gente? Sendo que a gente tem 25% de impacto no PIB, a gente tem uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo. Por que que aqui ainda a gente discute se o agronegócio é vilão ou herói? Então isso também passa pelo fato de que as marcas, os produtores, as pessoas que fazem parte do agro ainda não se preocuparam suficientemente com investimentos em marca, com investimentos em publicidade, em marketing, como outras empresas que são muito mais poluentes que o agronegócio fazem e estão sempre em pauta, sempre lembradas. Então, apesar da ONU, né, de novo, né, o mundo nos ensinando o valor que as cooperativas e que o agronegócio têm de um impacto nas nossas vidas. Então, vamos a isso, a gente que gosta, né, tem gente que gosta tanto das coisas de fora, vamos a isso para nos inspirar e investir e fazer com que nós que fazemos parte do agronegócio e as cooperativas sejamos vistos por toda a nação, não só como herói, porque eu não acredito em herói, mas como um agente muito positivo de transformação social e econômica. Você acredita que o olhar da ONU, né, esse ano do cooperativismo da ONU, isso pode impulsionar ainda mais esse movimento no Brasil e no mundo como um todo, mas especificamente vamos falar de Brasil, com que as pessoas consigam, então, entender e olhar para a cooperativa como, de fato, esse modelo de negócio tão importante, que é um ganha-ganha para todo mundo, e que as pessoas conseguem olhar para esse modelo de negócio como, assim, talvez um futuro de um negócio que a cooperativa vale muito a pena, e poder ter esse reconhecimento de olhar, de fato, vamos investir na marca, vamos investir o quanto que é importante, vamos trazer esse agente transformador que é o agro e colocar que é tão importante, que as cooperativas atuam tanto para poder fazer essa mudança, melhorar esse olhar, impulsionar melhor esse movimento no Brasil? Nossa, sem dúvida, a ONU levantou a bola aí para a gente cortar, já estamos em agosto, já passamos da metade do ano e eu até agradeço a oportunidade de vocês aqui de colocarem esse tema em pauta, um tema tão importante, mas eu vejo pouco se falando disso, né? Eu vejo poucos canais de imprensa, poucas marcas aproveitando. Gente, a gente tem uma ONU, um órgão internacional, uma chancela ímpar, é um momento único para a gente aproveitar e fazer essa virada de chave. Agora, não somos nós do agro, não somos nós do cooperativismo que estamos falando da gente, né? Porque quando a gente fala de si é diferente, né? Um pouco mais difícil de convencer nossos interlocutores. São agentes internacionais, a gente tem essa chancela. Então, por que não celebrar isso de maneira mais efusiva? Por que não levar isso como um gancho
para a gente apresentar a nossa marca, para a gente apresentar o impacto que a gente causa e conseguir alcançar uma relevância nacional. Eu entendo a preocupação das cooperativas e apoio essa preocupação regional que elas têm, mas eu acho que está mais do que na hora, né? Já que a gente tem feito um ótimo trabalho regional, os números estão aí, está na hora da gente expandir e levar esse bem que a cooperativa causa não só para a região, mas agora para toda a nação, com certeza apoiado e sustentado nesse argumento de chancela internacional. Vocês na pesquisa também trouxeram a questão das redes sociais, né, de buscas pela palavra cooperativa, né? Dentro da pesquisa mostra que teve mais de 25 milhões de buscas no Google, sendo 20% delas aqui do Brasil. O que essa alta expressividade digital revela sobre o interesse do brasileiro nesse modelo de cooperativas? Eu acho que é o anseio, né, pela população, da própria população, por ter modelos econômicos, por ter um olhar mais coletivo, um olhar mais voltado para as pessoas, seja em suas relações profissionais, comerciais, econômicas. A gente sabe também que o modelo de cooperativismo também está em pauta como um modelo, uma forma de trabalho, né? Vários profissionais estão migrando para o modelo cooperativista nas relações de trabalho com empresas, e eu vejo isso com muito bons olhos, afinal os números mostram, né? A gente teve 25 milhões de buscas no ano passado, neste ano, 2025, pelo termo cooperativa, a gente teve mais busca em português do que todas as buscas somadas em inglês, que foi aí em torno de 23 milhões. Então esse é um sinal de que o ponteiro do cooperativismo interno nacional está mexendo. Eu acho que o Brasil carece de modelos de relações de trabalho mais justas, mais focado nas pessoas, mas ainda assim com impacto econômico para as empresas. Então eu vejo muito isso também como impacto aí nesse volume de buscas, mas também no excelente trabalho que a gente tem que reconhecer, né? A gente trouxe aqui, pessoal, a gente postulou aqui a necessidade do investimento de marca, mas de forma alguma isso aqui é uma crítica, né? A gente olha muito isso como oportunidade, afinal, a gente está aqui para falar dos números e desse impacto social, econômico e de desenvolvimento positivo que as cooperativas têm. Então, acho que a mensagem que fica é essa, assim, o trabalho está sendo muito bem feito, a gente só tem coisas positivas a falar e a gente está aqui para desafiar, para dar o próximo passo e levar isso adiante para que mais pessoas, mais cidades no Brasil tenham seu IDH melhorado e consigam beber desse desenvolvimento. E quando a gente tem visto muito a juventude falar de empreendedorismo, né? A gente, nos últimos anos, tem visto essa onda do empreendedorismo crescer. Como o cooperativismo pode, por exemplo, usar as redes sociais, que são aí ferramentas que estão na mão dos jovens, né? Essas plataformas acabam sendo muito importantes de forma de conexão com um público mais jovem e diversificado. Como é que o cooperativismo pode aproveitar essa onda aí e melhorar talvez essa comunicação, entrar talvez de melhor forma dentro dessas redes sociais e conseguir atingir esses jovens? Boa. Eu acho que o que eu vou falar aqui não é só opinativo, né? Constatação, afinal a gente tem, né? Convido vocês a acessarem as redes sociais da Cocamar ou da Ulambra, Cooperativa Agroindustrial e até mesmo Singenta e entenderem que eu vou falar adiante. Que é para a gente entrar nas conversas no digital, para a gente fazer parte das redes sociais, a gente precisa primeiro ouvir. Então, a gente precisa ter mecanismos tais como esses que a gente usou aqui na pesquisa da nossa agência, de auferir e ouvir o que está sendo dito na internet. Então, entender, né, quais são as conversas, o que o público está demandando, né, o que o público está consumindo, o que ele está perguntando para o Google. Porque não adianta, pessoal, quando a gente vai produzir conteúdo e entrar nessas conversas digitais, não adianta a gente tirar o conhecimento de dentro da cartola. Sim, o conhecimento empírico, a experiência de nós que estamos à frente dos negócios, ela é imprescindível, mas só ela não basta. Então, a gente sempre fala disso, de ir para o mercado, ir para as redes sociais, contratar ferramentas, empresas responsáveis que façam coleta de dados de maneira legal e responsável para construir um relatório de inteligência, um relatório de insights, como esse que vocês estão vendo aí, que vão ter disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. Segundo momento,
depois de a gente entender, né, o que são as conversas, para a gente não tirar conteúdo da cartola, mas sim criar conteúdos que façam sentido com o que está sendo dito na internet, a gente entra no segundo momento, que é criar conteúdo humanizado. Quando a gente fala de redes sociais, às vezes as marcas se confundem e acabam produzindo conteúdos muito empresariais, muito frios, muito com cara de marca. A gente está falando de rede social. Social é sociedade. Sim, as empresas fazem parte da sociedade, mas as pessoas geralmente estão nas redes sociais porque elas querem encontrar outras pessoas, elas não querem ver marcas vendendo coisa para elas, interrompendo esse momento que elas têm muitas vezes de relaxamento. Então, a gente vem no segundo pilar que a gente fala da Mac4, que é o pilar de humanização. Ouvir, humanizar, trazer isso de uma forma muito próxima da realidade do cliente, para que essa entrada na conversa seja natural e não seja uma interrupção, como eu disse. E o terceiro pilar é a otimização. Quando eu falo otimização, é olhar o que deu certo, o que não deu certo, repetir o que deu certo, reciclar o que não deu certo e continuar sempre com essa mentalidade de cientista, né, que a gente costuma dizer, de testar pequeno, corrigir rápido para acertar grande. Quando a gente olha para essa análise, a gente pode, por exemplo, fazer uma correlação em relação à questão, por exemplo, da educação financeira, que sempre foi um tema muito complicado de se estudar, muito complicado de se entender, e que no advento das redes sociais a gente encontrou aí pessoas que conseguiram trazer esse conhecimento de forma tão simples e viraram referência para a juventude de educação financeira. E hoje a gente tem um monte de jovem aí, quando eu digo jovem é de 20 e poucos anos, né? Pensando em educação financeira, estudando educação financeira e fazendo isso na prática. Então a gente está vendo um movimento dentro dessa questão dos influencers, né? De gente que viu na internet essa oportunidade de fazer educação financeira de forma prática e fácil de entender, e isso está fazendo o reflexo dentro desses jovens. Esse é o mesmo caminho, então, que a gente pode tentar seguir com o cooperativismo, fazer com que, talvez desmistificar e fazer um entendimento mais fácil nas redes sociais, usar as redes sociais ao favor. Olha, seu exemplo foi muito feliz, eu acho que a analogia é perfeita, é isso mesmo. Costumo dizer, né, que a gente está passando aí por um período crítico, muito sensível em relação a tensões gerais na nossa sociedade, nacionais, globais, e as redes sociais às vezes podem ser vistas como vilãs. Eu costumo dizer que a rede social é igual um avião. O avião ele pode servir muito bem para levar comida, ajuda humanitária, também pode servir para levar bombas. Né? Então, eu sou contra qualquer tipo de regulamentação e censura às redes sociais, porque eu vejo esse impacto muito positivo. Eu acho que censurar e proibir as redes sociais de chegarem às pessoas é uma forma de atestar a nossa incapacidade de educar para que as pessoas consigam ter o discernimento daquilo que lhes serve, daquilo que é real e daquilo que é útil para elas, mas complemento aí com essas palavras do seu exemplo, que foi muito positivo. Acho que as cooperativas têm que olhar para outros mercados, como que foi aí o de financeira, educação financeira, que geraram impacto positivo em milhões de vidas. Então é utilizar esse poderoso canal aberto que a gente tem para levar a verdade, para ter um compromisso com a verdade e levar esse impacto social e positivo que a gente reforça muito, que é o espírito das cooperativas, mas agora também dentro do digital, ou seja, não perder esse DNA de impacto positivo, de democracia, mas potencializar e amplificar isso dentro das redes sociais e não de forma alguma se travestir de mentiras ou inverdades e tentar entrar na onda da rede social por entrar, que não é o caminho. Fabrício, quero te agradecer demais a disponibilidade, ter compartilhado um pouco com a gente dessa pesquisa, do seu conhecimento. Isso é muito importante para as cooperativas, muito importante aqui para o programa poder trazer essas informações e deixar, né, aí a dica, né, vamos dizer assim, que olha, aí tem um caminho, precisa ser explorado, então explorem, porque vai ser sucesso. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e até a próxima. Obrigado, eu agradeço. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Coopera Mais, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!